Olá, gente querida, gente abençoada. Hoje eu vou gravar mais um vídeo com o intuito da edificação. Vou orar nesse momento para que o Senhor nos abençoe e nos dê compreensão das palavras dele. O título que o Senhor me deu nesse dia foi de "Na unidade é que nós somos fortalecidos". Senhor Jesus, queremos glorificar o teu nome, Senhor, nesse dia. Queremos pedir que o Senhor nos traga entendimento, fortalecimento na tua palavra. Vence todo o cansaço, toda a tristeza, toda a depressão. Entregamos todas as coisas diante de ti, Senhor, porque sabemos que tu és bom e o teu amor dura para sempre. Que essas palavras ecoem no coração de todos, Pai. Abençoe a todos que estão assistindo e nos ajuda, Pai, a sermos fortalecidos e compreendermos o poder que há na unidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu estava ouvindo do Senhor o que seria a gravação do próximo vídeo, com o intuito de edificação, como eu falei, né, da igreja, das nossas vidas. E o Senhor me trouxe o título desse vídeo, que é "Na unidade que nos fortalecemos". E para esse vídeo, foi a vida de Elias que o Senhor começou a ministrar no meu coração. E em 1 Reis 19, fala sobre o cansaço de Elias, né? Fala sobre ele se sentir sozinho, fala sobre a tristeza dele, fala sobre ele ter se escondido numa caverna. Mas antes disso, em 1 Reis 18, a gente vai ler alguns versículos que explicam por que ele estava se sentindo assim tão cansado. Em 1 Reis 17 e no início de 18 fala que o rei Acabe de Israel, ele se casou com uma mulher que não era israelita, Jezabel, com uma mulher que Deus não tinha aprovado esse casamento. E aí essa mulher adorava outros deuses. E ela levou o rei a adorar também outros deuses e saíram dos caminhos do Senhor. E esse rei começou a adorar, assim como Salomão, por conta de muitas mulheres também que adoravam outros deuses, também no fim da vida dele, ele começou a devanear, né? Ele começou a se desviar da adoração somente a Deus. E no capítulo 18, ele desafia os profetas de Baal. No capítulo 17, Jezabel manda matar todos os profetas e ele fica se escondendo para que ele não seja morto. E no capítulo 18, ele confronta o rei Acabe e manda chamar, e tem uma grande batalha ali, porque ali no capítulo 18 ele confronta Acabe, ele faz com que Deus desça fogo do céu, faz com que chova, e a batalha dele foi muito grande. E depois dessa batalha dele, ainda ele desceu para o rio Quiriate e matou todos os profetas de Baal, mais de 450 profetas de Baal. Só que chegou aos ouvidos de Jezabel, e Jezabel ficou furiosa e ameaçou o profeta Elias, dizendo que ia matar ele. No mesmo horário, no outro dia ele já estaria morto. E nesse momento ele teve medo. Por que ele teve medo? Primeiro, ele estava cansado porque ele saiu de uma grande batalha. E assim somos nós na nossa vida. Muitas vezes a gente tem batalhas diárias, o tempo inteiro, mas a gente luta sozinho. A gente está ali orando, está ali com o Espírito Santo, sabe que Deus está com a gente, mas a gente luta essas batalhas sozinho. E o que acontece? A gente acaba se sentindo cansado, muito cansado. E por se sentir cansado, a gente dá ouvidos às ameaças de Jezabel, as ameaças de morte, as tristezas, as perseguições, as depressões, aos pensamentos suicidas que vêm à nossa mente às vezes, porque a gente está se sentindo muito cansado. A gente se sente muito cansado. E no capítulo 19, acontece que Elias ficou deprimido. E ele foi se esconder e ele foi reclamar para Deus. Senhor, só existe eu de profeta nessa terra. Senhor, me mata de uma vez, Senhor. Não é isso que a gente faz muitas vezes? Não é isso que a gente faz para Deus? Senhor, eu estou cansado. Eu não aguento mais. Só eu estou aqui nessa terra clamando. Só eu faço as coisas direito. Só eu falo a verdade. As pessoas não têm mais verdade hoje em dia. As pessoas mentem umas para as outras. As pessoas são falsas uns com os outros. As pessoas só falam mal dos profetas, ou seja, daqueles que proclamam
uma palavra, Senhor, eu estou cansado, só existe eu. Mas aí a gente entra num outro extremo, de achar que só a gente é que é correto. Mas o Senhor respondeu para ele que não. Elias, ainda existe, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos para Baal e nem beijaram a sua imagem de escultura. Ou seja, não existe só nós que não dobramos os joelhos para Baal. Ainda existe muitos. E nós acharmos sempre que podemos fazer tudo sozinho, que foi o que aconteceu com Elias, e não se uniu aos demais, ele ficou deprimido. E é o que acontece com a gente hoje. A gente sempre pensa que a gente pode resolver tudo sozinho, mas a gente acaba caindo em erros, caindo em pecados por andar sozinho. E no mesmo capítulo 19, o Senhor falou, não existe só você, ainda existe 7.000 homens. Eu vou te mostrar, vai lá, unge o profeta Eliseu, vai lá, unge fulano, unge ciclano. E ele foi, isso fortaleceu ele. Ou seja, não pense que só existe você. Não é só você que faz as coisas corretamente. Não é só você que age corretamente. Não é só você que busca Deus. Não é só você. Ainda existem muitas pessoas que Deus preservou o coração. Os remanescentes que são fiéis. Mas você precisa andar com essas pessoas. Você precisa buscar a unidade dessas pessoas. E hoje em dia, nos nossos tempos, o que mais está acontecendo são distrações para dividir a igreja do Senhor. Porque nos dividindo é mais fácil de conseguir nos destruir, de conseguir nos enfraquecer a nossa fé. Nós estamos enfraquecidos o tempo inteiro, sozinhos, isolados, permitindo que na nossa alma e no nosso coração entrem dúvidas, entrem tristezas, nos destruam. Se nós formos ver o maior índice, hoje em dia, acho que já nem é mais tanto de ímpio que se suicida, mas sim de cristãos, porque andam separados, porque andam sozinhos, porque não buscam unidade no corpo de Cristo. Ninguém anda sozinho, irmãos. Ninguém anda sozinho. É necessário que nós andemos com pessoas que têm os mesmos objetivos, que buscam o Senhor com a gente para nos fortalecer. É claro que nós temos que evangelizar, mas quando nós estivermos prontos, quando nós estivermos fortalecidos, quando nós sairmos para a batalha, mas a gente também tem para onde voltar para nos fortalecer. Isso é muito interessante porque a gente sempre tenta fugir da unidade. Por a gente se decepcionar com as pessoas ao nosso redor, a gente sempre pensa que só a gente é o correto e que não existe mais ninguém que seja correto nessa terra. Mas não, o Senhor manda te dizer que não, ainda existe 7.000 homens que não dobraram o joelho para Baal e nem beijaram a sua imagem. Existe pessoas sim, você precisa orar, você precisa se envolver na sua comunidade de fé, você não pode andar sozinho. E outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, no meu ponto de vista, penso eu, não existe igreja online, não existe comunhão online. Você pode se fortalecer vendo cultos, você pode se fortalecer falando com seus irmãos online, talvez, mas para andar com você precisa sair da sua casa e ter comunhão real com as pessoas, para que você seja fortalecido, para que você seja fortalecida. Não existe comunhão virtual, isso não existe, você não vai conseguir força. Por exemplo, teve um momento da minha vida que eu estava muito fraca, andando sozinha, tentando andar sozinha, saindo de um lugar para o outro, sozinha. Mas o Senhor me trouxe força na unidade. Hoje eu tenho um ministério que eu sirvo, hoje eu tenho pessoas que oram comigo, quando eu estou fraca eu tenho onde pedir ajuda. Você tem? Qual é o seu 190 quando você precisa? Onde você vai para que possa se fortalecer? Sozinho a gente não vai longe. Aliás, a gente não vai para lugar nenhum sozinho. O Senhor já deixou a unidade no corpo de Cristo. No Salmo 133 diz assim, quão bom e quão suave viverem unidos os irmãos. O Senhor também fala em Mateus que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa uns dos outros. Eu sei que essa palavra não é fácil, não é mole, porque a gente acha que a gente pode andar sozinho.
A gente acha que a gente consegue, a gente acha que olhando cultos online tá tudo legal. Não, eu tô aqui, eu dizimo aqui, tá tudo certo, eu oferto, mas eu fico aqui no meu canto, no sofá da minha casa, vendo os cultos, tá tudo maravilhoso. Eu não preciso de comunhão, eu não preciso ter uma comunidade de fé, eu não preciso estar envolvido na igreja, na comunidade de fé, para que eu possa ser forte. Não, você precisa sim. Porque se você, na hora que você precisar, você não puder contar com ninguém, você não puder pedir uma oração, porque todos nós precisamos, irmãos, vai ter um tempo que a gente vai ajudar, mas vai ter um tempo que a gente vai precisar ser ajudado. Nós somos normais, somos humanos, e todos nós vamos precisar disso. Agora vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. Esses versículos nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, porque eles nos fortalecem. Eles nos fortalecem. Tanto é importante que no livro de Hebreus ficou escrito, em Hebreus 10, 25, não abandonemos a reunião como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se foi dada essa exortação, se foi dada essa pontualidade ali que Paulo pontuou, ou quem escreveu Hebreus, né? Pontuou ali, é porque muitos já estavam abandonando a reunião, já estavam abandonando andar em unidade, e essa é a maior distração usada nos tempos atuais. Um celular nos distrai, uma TV nos distrai, nós temos tudo fácil acesso ali, a gente liga um culto, uma palavra ali no online, tá tudo certo. Consegue se alimentar espiritualmente assim? Consegue, mas não se fortalecer. Se fortalecer é somente na comunhão do corpo de Cristo. Nós temos também ali na palavra em Mateus 18, 20, que fala que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós temos também em 1 Coríntios 14, 26, que fala que quando a gente se reúne, a gente vai ser edificado, porque um irmão vai ter salmos para falar, o outro irmão vai nos ensinar, o outro irmão vai ter revelação, outro vai falar em línguas, outro vai interpretar. Eles falam aqui também de dons, porque nós precisamos ser edificados, nós precisamos juntos liberar todo o propósito que o Senhor tem para nós. E isso é muito importante. Eu vejo quantas pessoas estão enfraquecidas e quantas me procuram falando, eu tô fraca, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não consegui, eu sei que é errado, mas eu fiz. Por quê, irmãos? Porque a gente anda sozinho e sozinho a gente não vai conseguir. A gente precisa manifestar o fruto do Espírito, amor, mansidão, domínio próprio, mas sozinho a gente não vai conseguir. E a comunidade de fé, a igreja, onde a gente serve, o que a gente faz ali todos juntos, é isso aí que vai nos auxiliar nos momentos difíceis. Hoje eu venho com uma palavra de fortalecimento, para dizer para você, não ande sozinho, não ande sozinho. Em Atos 2:1 fala assim, e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. Jesus falou para eles ficarem reunidos no mesmo lugar até que ele enviasse o Espírito Santo, até que o Pentecostes viesse. Ele poderia ter dito assim, não, cada um fica na sua casa e tá muito legal. Mas não, ele não falou isso. Ele falou, reúnam-se e esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. De poder. O poder de Deus só vem na unidade. O poder de Deus só vem na reunião da igreja. Igreja, eu falo, somos nós. Não estou falando aqui de templo físico, de coisas físicas. Eu estou falando da igreja de Deus que se reúne em toda a terra. Não estou falando de placas, eu estou falando de igreja, igreja que somos nós, a igreja que se reúne, a igreja que precisa se manifestar ao mundo. Em 1 João 1:6 fala assim, ó, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Eu sei que é difícil, eu sei que você pode não aceitar, porque é mais fácil andar sozinho, é mais fácil eu ficar na minha casa, não, eu só fico com os meus filhos, eu só vou ficar com a minha esposa, mas você precisa ter alguém a quem você possa recorrer. Você precisa ter alguém. Você recorre a Deus em primeiro lugar, obviamente, mas o nosso lugar de reunião é um lugar de fortalecimento, o nosso lugar de reunião é um lugar de cura.
O nosso lugar de reunião, como eu acabei de ler, é o lugar onde Deus derrama o seu poder e manifesta os seus milagres, as suas maravilhas. Em Eclesiastes 4:9 fala assim, ó, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E a palavra de Deus não mente, ela é fiel e verdadeira. Então, se você que está me ouvindo, está andando sozinho, se você faz parte dos desigrejados, como a gente fala, não faça mais isso. Procure um local no qual você se identifique, sua comunidade de fé, próximo da sua casa, ou onde você quiser, mas não ande sozinho, que isso vai acabar petrificando o seu coração, vai acabar te tirando a consciência de pecado. Você vai acabar sempre achando que está certo, e os pensamentos de tristeza, de depressão vão começar a invadir o seu pensamento, porque você anda sozinho. Você anda sozinho, você não se fortalece, você não conversa, você não abre o coração. A unidade libera o sobrenatural de Deus sobre a igreja, sobre todos que buscam. A unidade vence o inimigo. A unidade nos leva mais longe como igreja. A unidade nos faz ter comunhão com o Espírito Santo, que é uma pessoa que está pronto para ter relacionamento conosco, que está pronto para nos direcionar quando nós precisarmos, está pronto para abençoar o nosso dia a dia, está sempre pronto. Em Atos 4:31 falam que todos oraram. Quando Pedro também estava preso, o que aconteceu? Abriram-se as portas da prisão, tudo se soltou e ele saiu de lá. O anjo chamou ele saiu de lá. Mas por que isso aconteceu? Porque a igreja estava orando em comunhão, todos juntos. Nós não fazemos nada sozinhos, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. E essa unidade nos cura. Se você anda se sentindo entristecido, se você anda se sentindo fraco, se você anda pensando assim, nossa, eu preciso de amizades que me levem para mais perto de Deus. Ora e peça a Deus. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Mas Deus não tem prazer num coração egoísta. Ele não tem prazer num coração petrificado, que não ouve mais a sua direção e que quando ouve uma palavra como essa, fala assim, eu não preciso disso, eu estou bem sozinho. Não seja desses. Seja daqueles que avançam, não daqueles que retrocedem. E se você que está me ouvindo algum dia já andou em comunhão com o Senhor e hoje precisa retornar, retorne. Retorne, porque o tempo está findando, Jesus está voltando e nós precisamos proclamar, nós precisamos andar juntos para que a palavra de Deus seja proclamada. E eu acredito que eu gravo esses vídeos e o Senhor está me trazendo agora isso, me dando essa impressão no Espírito, que é para aqueles que já conheceram o Senhor um dia e precisam de despertamento. Mas se você também não conhece o Senhor e está precisando ouvir, ouça e já aprenda desde cedo que é na unidade que o poder de Deus se derrama, que é na unidade que nós somos curados, que é na unidade e ouvindo as experiências dos outros é que nós aprendemos com o Senhor. Então volte, retorne para a unidade, não ande sozinho. Irmãos, eu vou orar para que a gente encerre e essa palavra seja luz no seu coração, seja luz, porque nós precisamos andar unidos, andar juntos, para que sejamos curados. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor, que esse vídeo, Senhor, que essas palavras, Senhor, penetrem no coração dos ouvintes, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua graça esteja sobre todos, que a Tua unção, o Teu amor, a Tua misericórdia seja sobre nós, Senhor. Traz aqueles que precisam ouvir, Senhor. Traz aqueles que estão desgarrados. Traz aqueles que estão tristes ou que estão sobrecarregados, Senhor. E que precisam, Senhor, novamente ouvir a direção e sentir o Teu queimar dentro do coração deles, Pai. Que essa chama do Teu Espírito nunca se apague nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que Tu és bom e o Teu amor dura para sempre. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Fica conosco, Senhor. Amém.